vocês de volta. Terceirão Mediação e a gente tá na área. Matemática chegando, não é, professor Maurício? Matemática chegando. E olha, nós demos um spoiler no segundo ano, dizendo que quando chegássemos no terceiro, seria Enem do começo ao fim. Lembram? É verdade. Nós avisamos. E um bom amigo avisa, Avisa. Quem avisa, amigo é. Então, olha aí, gente, não tem pra onde correr e nem adianta chorar. E nem adianta ficar reclamando, porque agora começou o terceirão. Verdade. E o terceirão, e sabe o que eu achei legal? Que é assim, ó, vai começar esse módulo com matemática e português. Tome! Alinhados ali, ó. Agora, senhores, é hora de vocês focarem no Enem. Foco, concentração total, porque essas duas disciplinas elas têm um peso enorme na prova do Exame Nacional. O português, porque vai ajudá-los a interpretar, a entender, a compreender muitas situações de todas as questões, de todas as frentes. E a matemática, porque a matemática... Vamos confessar, estavam com saudade, fala a verdade precisa ser dita, a galera estava com saudade da matemática da coisa, né? Nossas aulas a gente está preparando com muito carinho, com muita dedicação para vocês, revisão de todos os assuntos. Temos assuntos novos? Com certeza temos, mas muita coisa é revisional aí, do seu ensino fundamental, como sempre, do primeiro e do segundo ano. Então, abraça a causa que vai dar tudo certo. Agora sim é a reta final. A reta final do ensino médio, reta final para ingressar aí nas universidades. Então, se prepara que o piloto vai... O piloto já mandou botar o cinto, já falou, coloca o cinto. Qualquer turbulência, não se preocupe, fique sentadinho ali, porque vai passar. Isso mesmo, né? E como a gente disse, né? Vamos iniciar já falando de Enem, vamos iniciar mostrando questões de Enem, vamos iniciar com o top 5 do Enem, ou seja, 5 conteúdos que mais são cobrados nas avaliações de matemática, claro, dos últimos 3 anos, né? A gente fez um balanço aí dos últimos 3 anos, porque... Claro que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, às vezes, os conteúdos mais contemplados em 2016 não são os mesmos de agora, né? Mas prova de Enem sempre atualizadas. Para você fazer simulado, para você treinar, sempre vai ser usual. Então, qualquer prova do Enem que você pegar vai valer a pena, né? Mas a gente está pegando, assim, dos 3 últimos anos para cá. E isso é o que a gente vai abordar nessa primeira aula. Vamos junto? Vamos. Vem com a gente na telinha, aula de número 1. Vamos lá! E nessa aula a gente vem, então, com 5 conteúdos que mais caem no Enem e a gente vai mostrar para vocês quais são eles. Quem estava aí refletindo e se perguntando quais são, então a gente vai mostrar. Antes disso, a gente vai fazer uma divisão aqui da prova, né? Mostrar como que a prova é subdividida. Bora ver. A prova é dividida em 4 frentes, não é? A frente número 1, chamada de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, ela tem a divisão de seus conteúdos e questões entre História, Geografia, Filosofia e Sociologia. E a gente vai para mais um quarto, né? Um quarto, a gente viu a circunferência em 4 partes. O outro quarto da prova do Enem vem as linguagens, né? Com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes e educação física. Tudo isso são linguagens. E aí, para vocês, a mediação, aqueles que têm dificuldade com o inglês, o ideal é que na hora de se fazer sua inscrição, você escolha o espanhol. Por quê? Porque espanhol é uma das matérias de nossas frentes, não é? Isso mesmo. Depois nós temos no terceiro quarto da prova, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, com Química, Física e Biologia. E essas queridinhas aqui vêm no mesmo dia acompanhada da nossa digníssima matemática. E a matemática é aquela, né, isolada, vive isolamento social, mas contribuindo com todas as outras, né? A matemática aí ocupa, então, 25% da prova do Enem. 45 questões do Enem são só de matemática, né, gente? Então, olha aqui, ó. É bom a gente reforçar isso aqui e ressaltar com vocês que
Quando a gente fala da dedicação que é preciso ser feita para a matemática, não é brincadeira, não. Né? A gente não está assim com exagero. Não. A prova é dividida em 4 partes e uma parte todinha É só matemática. é só matemática. Então, das 180 questões, né? 180. Das 180, um quarto, 25% é só matemática. Então, por isso, não que seja mais importante que as outras, mas na divisão das áreas de conhecimento, quando fizeram essa classificação, a matemática ficou uma área, né? Matemática e suas tecnologias. Isso. Então, E aqui ainda ficou faltando um detalhe importante também. No primeiro dia, além dessas 2 frentes, ainda vem a queridinha da redação. isso mesmo. Precisa redigir um texto, não é, ali sobre algum tema que eles vão elencar e que vocês precisam já ir treinando, escrevendo e tal. Mas esse aqui é o raio-x da prova. Isso 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas, 45 de ciências da natureza e 45 de matemática. E aí, é hora de pânico? Não é hora de pânico, não é hora de desespero, porque a gente está mostrando essa realidade para vocês acalmarem o coração. Vamos ter aí 72 aulas, então, para a gente falar desses assuntos com vocês, né? Mesclando aí entre assuntos novos, assuntos já conhecidos, aprofundando outros demais. Mas hoje fica a dica aqui dos 5 conteúdos que mais caem. A gente vai fazer como se fosse um pódio, né? Pódio. Vamos lá, de quinto, né? De quinto até do quinto ao primeiro lugar, e aí vocês vão conhecendo aí de fato quais os conteúdos que vocês precisam se dedicar mais, né? Se já está ali numa lista dos que mais são cobrados, com certeza, não que os outros não são contemplados, São né? contemplados Mas também. a gente já aqui dá o foco, dá o caminho, já direcionando vocês a estudarem aquilo que mais precisa, tá bom? Do top 5, assim, ó, cada top 5 desse aqui, cada uma das colocações são cobradas na prova com pelo menos 4 questões. Então, quer dizer, 5 vezes 4 são pelo menos 20 questões envolvendo esses conteúdos. Pode ter mais? Pode. Como sempre, cai muito mais. Mas, assim, pelo menos 4 questões de cada um desses que estão no pódio. Isso mesmo. Vamos na telinha novamente, que a gente vai ver agora o que mais a gente pode trabalhar assim dentro das questões de matemática. Olha lá. Então, quando a gente fala aí de matemática, temos interpretação de texto, acredite se quiser. Por isso que vai ficar legal esse alinhamento com o português. Porque a primeira coisa que nós fazemos numa questão é ler. Eu tenho que ler e entender. Ou seja, interpretação é tudo. Depois disso, eu vou acoplar a essa leitura e interpretação o raciocínio lógico. E olha, foram quantas aulas no primeiro, no segundo, falando do brincando com os números, questões de raciocínio lógico. Isso mesmo. Claro que não podemos deixar escapar a matemática básica, né? Gente, quem não sabe matemática básica sofre um tanto, porque é ela que dá a base para o restante, tá? Isso. Matemática básica envolve as operações, né? Propriedades, características. Regra de 3, essas coisinhas que não simples. exigem fórmula, né? Só exigem uma leitura prática e cálculos básicos. E uma das coisas mais ainda acordadas aí no nosso Enem é a análise de gráfico e tabelas. Se formos contar de fato, né, gráficos e tabelas, é o que mais tem na prova. E aí você pergunta assim, professor, então por que ele não entra no top 5? Porque gráficos e tabelas são usados em todos os tópicos. Estou falando de geometria espacial, coloca um gráfico. Estou falando de probabilidade, coloca um gráfico. Porcentagem, coloca um gráfico. Na geografia, coloca um gráfico. Na história, coloca um gráfico. Então ele acaba não sendo um conteúdo em si. Isso. Ele é aplicado em vários assuntos, certo? E é tão importante que, olha só, na última prova, nós temos 13 questões que tinham gráfico ou tabelas. Ou seja, quase 30% da prova do ano passado de matemática. A prova de matemática tinham 13 questões com gráficos ou tabelas. Aí distribui, tá? Porque tem de estatística, tem lá em geometria, em todas as questões. Inclusive na matemática básica, tá? Às vezes, né, vem ali uma tabelinha simplesmente para você fazer operações de soma, de multiplicação, e verificar qual empresa teve maior lucro, enfim, né? Então, assim, gráficos e tabelas são muito, muito aplicados no Enem. E a gente, assim, essa conversa inicial que a gente está tendo com vocês é muito importante, tá? Fundamental, porque daqui o caminho vai ser longo, né? Temos aí 72 aulas de matemática. E falar em 72 aulas, sabe o que eu lembrei? Que nós tínhamos um combinado com o segundo ano
que agora é o terceiro. Já, que a gente vai reforçar, né? Vamos reforçar agora. E aí, ó, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quem está fazendo aquela uma questão de matemática por dia? Foi mesmo, ó. Ixi, tá tudo se escondendo, meu Deus. Ah, não, mas foi combinado. Ó, mas agora dá para colocar em prática, né? Então vamos lá. Então quem ainda não fez, vamos começar agora. A partir de hoje nós já vamos fazer umas 5 ou 6 questões, por aí, né? Por aí. Então, já dá para realinhar. não vale as que foram feitas aqui, né? A gente quer que vocês façam uma a mais. Vamos abrir esse precedente. Para hoje. Vocês podem pegar as que nós fizemos em sala e refazer, mas vocês têm que entender. Pode. O ideal é acabar a questão e falar assim, bom, se cair uma dessas na prova, eu não erro. Pode ser? Então vamos começar o jogo agora, o Top 5? Vamos lá. Comece... E que comece o jogo, porque agora é a hora de a gente mostrar para vocês os 5 conteúdos que mais caem no Enem. Vamos lá? Comece a magia dos números, o Top 5 do Enem. Vamos lá. Em quinto lugar, então prepare que agora é hora. Em quinto lugar, olha o assunto, proporcionalidade. Regra de 3, razão e proporção. Então presta atenção, já anota, tá? Olha, gente, terceirão o tempo todo fazendo as anotações, fazendo mapa mental, fazendo revisão, resumo e tudo mais. E aí tem um falando assim, professor, eu lembro que esse daí estava no passado, né, na aula que o senhor passou lá, ele não estava em quinto, não. Só que esse ano ele caiu para quinto lugar. Mudou. É um dos assuntos que mais cai na prova. Isso. Então, razão e proporção, preste atenção. Até rimou, né? Olha lá. Falando de proporcionalidade, primeiramente vamos dar uma recordada no assunto, né? Lembra o que é razão? Quociente entre dois números. É uma divisão, uma né? divisão. Uma fração. Isso, uma fração, pronto. Ah, tá. Então razão é uma fração. E a proporção é a igualdade de duas razões. Aquilo que a gente multiplica cruzado, né? Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. E aí é legal porque a proporção vai ser dada sempre que a questão trouxer a relação de duas grandezas. Duas grandezas se relacionando. Eu posso montar uma razão e posso dali encontrar a proporção. Beleza? Falando em proporção e razão, não podíamos deixar de lado a regra de 3. Temos 2 exemplos, né? Temos a regra de 3 simples. Duas grandezas. Envolve 2 grandezas. E a regra de 3 composta, que envolve 3 ou mais grandezas. Então, sempre que formos resolver regra de 3, seja ela simples ou composta, nós precisamos verificar se as grandezas são inversamente proporcional ou se elas são diretamente proporcional, ou seja, se elas aumentam na mesma proporção ou diminuem da mesma forma, ou se quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Isso. Então essa é a primeira coisa que eu faço, é analisar a situação. E o mais legal, aqui está em quinto lugar, né? Mas é porque tem sempre aquela distribuição. Mas assim, ó, regra de 3, galera, resolve muita coisa no Enem. Não só em matemática, mas em biologia, em geografia, em química, em física. Então assim, a regra de 3 é algo muito valioso, porque é uma coisa bem simples, né? Bem simples, mas que aborda muitos resultados. Então a gente consegue tirar muita coisa apenas usando uma simples regra de 3. A gente viu aqui que tem a simples e tem a composta, mas na maioria das vezes, né, professor Maurício, com a simples já se resolve. Já se resolve quase tudo. Certinho? Certinho. Então nós vamos fazer assim, a gente vai dizer qual é o assunto, né? Qual é o lugar que ele está no pódio e uma questão resolvida para vocês olharem, lerem, interpretarem junto com a gente e, claro, a gente trazer a solução, certo? Certinho. Vamos lá então, na telinha uma questão sobre esse assunto de proporcionalidade. Enem 2023, ano passado. O calendário Maia apresenta 2 contagens simultâneas de ano. O chamado ano Tzolk'in, composto por 260 dias e que determinava o calendário religioso. E o ano Rabi, composto por 365 dias e que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos. Opa, 20 ciclos. Sendo cada ciclo formado por 42 anos Had. Então nós temos aqui as informações do ano Rabi, né? Sim. 52 anos Rabis e foram 20 ciclos. Sim. Beleza. Vamos na frente, de acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolk'in, aquela comunidade maia, foi governada por tal família? Então ela quer saber quantos dias eles foram governados, para daí então eu transformar esses dias em anos
né, Tzolk'in. Lembrando que o ano Tzolk'in tem 260 dias. Então a gente pode fazer uma regra de 3, pode fazer uma conversão. Vocês viram que é uma questão que quando a gente olha matemática básica. Matemática básica, não é uma questão que envolve nem estatística, nem geometria, nenhuma fórmula, né? Então vamos lá, temos aqui a solução junto com vocês. Primeira informação, o ano Tzolk'in, 260 dias, né? E o ano Raab, 365, ou seja, já bem similar ao nosso, né? Isso. Segunda informação. 20 ciclos por 52 anos Raab, formado por 52 anos. Então, quer dizer, nós temos 20 ciclos, cada ciclo tem 52 anos. Então, eu preciso multiplicar, né? Olha só, quando eu faço essa multiplicação, eu já transformo tudo o que eu tenho em dias. Um detalhe importante, terceiro ano, não multiplica. Não precisa fazer 20 vezes 52, não. Deixa assim. Deixa desse jeitinho. Porque na hora de montar, a gente vai poder fazer alguns cortes aí, né? Alguns cortes. Então, no passo 1, a gente descobre quantos dias essa família governou a comunidade maia fazendo a multiplicação, beleza. Certo? No passo 2, montamos uma regra de 3. Olha lá, um ano Tzolk'in, 260 dias. Eu quero 5 porque... X anos Tzolk'in, que é a pergunta, né? Quantos anos Tzolk'in? É a contagem da multiplicação que foi feita, sem precisar multiplicar. Isso é uma dica. Nessa coluna temos os dias... Certo? E nessa coluna nós temos os anos. Anos Tzolk'in. Isso. Vamos lá, multiplicando cruzado. Vamos meter umas setinhas aqui. Olha. Isso. Multiplicando cruzado a gente tem 260 vezes x. 260x. X. E toda essa multiplicação vezes 1 é toda essa multiplicação. Tá multiplicando, lembra a professora Lúcia falando a vida toda para vocês? Passa dividindo. E claro, né? Aí aqui a gente vai fazer um esqueminha aí que vai te ajudar bastante. Olha Quer ver? Só, o 20 é 2 vezes 10. O 52 é 26 vezes 2. O Enem sempre vai colocar números que você consiga fazer essa simplificação. Sempre. Então, e ele fez que 260 é 26 vezes 10, Isso. né? E aí, claro, a gente vai cortar aqui esse com esse e esse com esse, né? Perfeito, olha aí. Olha lá. Isso mesmo. Sobrando, então, em cima desse detalhezinho, 2 vezes 2 vezes 365. Isso. Apenas, né? Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 365, 1460 anos Tzolk'in. Que é a alternativa... Tá aí na sequência ou vamos voltar lá? Não, tem que voltar. 1460, alternativa, letra C. Só isso. E aí eles ficam mais professores. Tem que fazer desse jeito? Não. Aqui, olha só, foi um processo para não precisar estar multiplicando. E trabalhar com valores porque senão grandes. Você gasta muito tempo. Mas vamos dizer que você multiplicou, depois você dividiu. Parabéns, tá? É possível fazer dessa forma? Matemática é prática e a gente sempre diz, né? Vários caminhos de se chegar ao mesmo resultado. Então, de boa, o jeito que você escolheu é o que você teve mais afinidade. Aqui o que foi dado foi uma dica, um macete de como a gente fazer cortes e trabalhar com valores menores. Com certeza facilita a vida, tá bom? E aí vocês viram que nós aplicamos a regra de 3, mas que poderia ser feito também usando somente o raciocínio lógico, né? Matemática básica. Verdade. Vamos em frente então, vamos ver agora quem ficou em quarto lugar. Olha lá na telinha. Em quarto lugar, na matemática da coisa, no pódio estão as funções de todos os tipos. Pois é, olha que legal. Atenção agora às funções, né? Por quê? Porque temos vários tipos de funções, certo? Mas as mais cobradas e as mais trabalhadas são as funções do primeiro grau e do segundo grau. O legal é que, né, tanto na do primeiro grau quanto do segundo grau, ele vai cobrar alguns detalhezinhos básicos. Por exemplo, né, o ano passado ele cobrou algumas do primeiro grau e uma do segundo grau, de maneira bem prática. Quer ver? Vamos ver, Vamos bem lá. prática. Enem 2023, de novo na telinha. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto por duas partes, uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de 250. Então aqui já temos aí, ó, vamos fazer assim, ó, quando a gente está
fazendo a leitura, a gente já vai elencando os valores e o que a gente sabe que pode ser determinante, né? Olha lá, ele já disse que a taxa fixa, certo? É o bombeamento, né? Uma variável. E a outra depende do volume X, né? Do concreto. Então, temos o Y, né? E temos o X, o volume X, certo? Certo. Ele nos disse que a taxa de bombeamento custa R$500. Que é o fixo. Que é o fixo. E o variável... 250, que é o bombeamento. Vai ser de acordo com a metragem cúbica, certo? Já tem aluno ditando ali qual que é a resposta certa. Já sabe, Já né? sabe. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metros cúbicos é... E aí a gente tem uma função afim, né? Uma função que a gente já sabe que tem uma característica de primeiro grau. E com certeza, será que ficamos ali, eu acredito que entre D e E? Né? Porque tem a fixa e tem a variável, as outras três só tem valor variável ali, né? Não tem aquele fixo, né? Quanto que é o fixo mesmo? 500. 500. Então, de cara, a gente já pode marcar a letra D? Já pode marcar a letra D, com Pode certeza. marcar a letra D? Eu marquei com força aí. Marquei com vontade. Olha lá, então, 500 é a nossa taxa fixa. Lembra que ele fica sozinho? 250 é por metro cúbico. Beleza. É a variável. Mesmo assim, vamos dar uma resolução aí pra galera. Olha lá, o preço Y é formado por duas partes, né? Uma fixa e uma, né, que depende do metro cúbico. A independente, aquela que é sozinha, né, fixa, e aquela que depende do volume, certinho? Então, a resposta certa, olha lá. Mamão com açúcar. Vocês estão vendo? Tem questão que é tão prática, que só de ler a gente já encontra a resposta. Esse é o detalhe importante. Só ler já encontra a resposta certa. Então, lembrando das funções, função afim sempre vai ter um valor fixo e um valor variável. Nem que esse valor fixo seja zero, mas ele existe de alguma forma. Aqui já mencionava que era R$500 o valor fixo, R$250 por metro cúbico. Beleza. Ou seja, um metro cúbico vai dar R$750. 500 mais uma vez 250. 2 metros cúbicos. R$1.000. R$1.000. 2 vezes 250, 500 mais os 500 fixos. E assim a gente vai indo. Certinho? Segundo lugar, então, todas as funções, mas as mais cobradas é a função do primeiro e do segundo grau. Vai ter aula específica de função, que aí lá nós vamos elencar outras questões de função quadrática, de função exponencial. Só acalmar, tá bom? Vai chegar lá. Essa aula é meio acelerada mesmo, porque é o pontapé inicial e a gente vem com tudo, mas já a gente vai de novo. Era muita saudade. É muita coisa para dizer num momento só, mas agora tá rapidinho, mas nas outras aulas a gente vai vir trazendo os assuntos de maneira mais tranquila para vocês, tá bom? Vamos de terceiro lugar agora. Terceiro lugar na telinha, quem ficou no ranking da matemática? Geometria! Caiu, né? Estou calculando noite e dia. E é tanta equação que me arrepia. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu! Presta atenção, porque a geometria plana e espacial juntinhas ocupam uma posição muito considerável, né? Já foi primeiro lugar, mas nos momentos atuais ela desceu para o terceiro. Isso, verdade. Medalha de bronze. Bora ver? Na geometria, a gente vai lembrar que temos cálculos de áreas. Na geometria plana, na geometria plana calcula a área. São figuras que têm duas dimensões. E na geometria espacial nós temos o cálculo do volume. Isso mesmo. Aqui nós destacamos o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Base vezes altura, quadriláteros. Base vezes altura dividido por 2, o triângulo, que é a metade de um quadrilátero. E o nosso círculo, πr ao quadrado. Certinho? Certinho. Lembrando os fatores aí, essas aulas também vão para vocês podem pegar aí os slides, né, que vai em PDF, vocês podem estar anotando no caderno aí, relembrando aí todas essas equações, certo? E o cálculo de volume? Bom, o volume vai ser dado pela área da base vezes a altura, quando o sólido tiver duas bases. Tem duas bases, ou seja, é um prisma ou é um cilindro, tem duas bases. A área da base vezes a altura. Na pirâmide e no cone, que só tem uma única base e uma ponta e uma parte mais afinada, não é? A pontinha lá em cima, nós temos a área da base vezes a altura dividido por 3. Certinho. E vamos de exemplo, então, vamos lá. Outro Enem 2023. Pega, galera! A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto. Então já vamos destacando aí, né? É um cilindro circular reto. Opa, peraí que eu vou pegar o amarelinho. Cuja o raio da base mede 5 metros
Sempre abastecido. Tem que mudar a cor. Eu tô tentando. Não tá aceitando. Agora que foi. Vai lá, cilindro. Circular reto. Raio da base 5 metros. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões pipa. Cada morador desse vilarejo consome em média 200 litros de água por dia. Olha aí que legal. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra, né? Um gasto a mais de água nos primeiros 20 dias. Opa, eu já sei que se o mês tem 30 dias e já foram 20, só faltam 10 dias. Já sei. É o que resta, Fica né? subentendido. Muito bem. Passando esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metros. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para π. Então, o π vale 3. 3 para E aí π. vamos ver a pergunta. A pergunta é, qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias. Aí temos lá 50, 60, 80, 150, 100, 140 e 150. Bom, eu pensaria assim, ó, 140 e 150 é muita economia. Ia ser muito complicado. Então, ou é a A, ou é a B, ou é a C. É que tá muito fora. Tá muito fora. É igual naquela outra ali que a gente viu que a função, como tinha um valor fixo, não era nem A, nem B, nem C, Isso. né? A gente já vai destacando aquelas pouco prováveis, certo? Certo. Vamos de resolução, então. Temos o cilindro, certinho. Certo. 1,5 é a altura que temos de água ali, Só então a tem gente água pode até dizer ali. até aqui, né? Isso. Que tem água, certo? O raio da base mede 5 metros. 5 metros. Vamos lá, então. Lembrando que o volume do cilindro é dado por πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Beleza. Certo? Como a altura só está em 1,5 metros, Vamos usar ela já. Até onde tem água só. Isso, então vamos lá. 3 é o valor do π, usado 5 aproximado. 5 é o raio. E 1,5 é a altura. Tudo multiplicado, mas pensando e sabendo que primeiro a gente faz a potenciação. Beleza. Volume é dado por 3 vezes 25 vezes 1,5. 3 vezes 25, 50, vezes 1,5. 75. Isso, 3 vezes 1,5. E 75, 112,5 metros cúbicos. Sabendo na nossa relação que muitas das vezes o Enem vai dizer isso em outra questão para vocês, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Multiplicando, então, temos 112.500 litros. São 75 moradores no vilarejo, então vamos dividir isso por 75 moradores, deu 1.500 litros para cada um. Como são 10 dias, vamos dividir por 10, vai dar 150 litros por dia. O consumo era de 200, agora é de 150. Então a gente tem que fazer uma subtração. Isso. 200 menos 150, 50 litros é a economia de cada um, ou seja, cada morador tem que economizar aí nos próximos 10 dias. Uou, alternativa, letra A, 50 litros. Aí eles vão dizer, nossa, prof, sério que é tudo isso? Que é tudo isso que a gente tem que fazer numa questão dessa do Enem? Sim. Claro que aqui, como nós estamos relembrando algumas coisas, no passo a passo, direitinho. Mas lá na hora, algumas coisas, você já vai lembrando, já vai se alinhando, certo? E vamos para o segundo lugar, Bora. então, né? Em segundo lugar, no Enem, a gente tem estatística, as Moda, queridinhas, média, os 3 M's da estatística, moda, média e mediana. Beleza. Isso mesmo. Vamos lá? Bora. Pisca-pisca, vamos lembrando aí, a estatística vem com a moda, que é o valor que mais Se repete. aparece, né? A mediana, que é o valor central, e a média, que é a soma de todos os valores, dividido pela quantidade de valores que nós temos destacados. Vamos lá, vocês lembram disso? Das queridinhas da estatística? Moda, Se não lembra, nós temos uma aula bem aí já, só para lembrar disso aí, mas o ideal é que você já lembre desse detalhe, tá? Isso média, mesmo. moda e mediana, pelo menos disso. A questão de geometria, às vezes você pode ter achado um pouquinho pesadinha, tá? Hoje é corridão, porque a gente vai passar os 5 assuntos e vai dar 5 exemplos. Mas, claro, durante as aulas depois vai ter aula de todos esses assuntos, tá? Tem aula de estatística,
tem aula de geometria, tem aula de funções, então o terceirão é revisão. Ah, professor, tive dificuldade, não lembrei. Lembra do nosso desafio de começar refazendo as mesmas que a gente fez aqui? Já é um grande começo, tá bom? Vamos lá, o exemplo agora da estatística, moda, média e mediana, no Enem, na telinha. Bom, temos aqui a questão, os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Então no setor de produção, 75 funcionários que ganham em média um salário de R$2.000. Isso. Na administração, são 25 funcionários, só que aí também o salário é melhor. R$7.000. A pergunta é, a média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa em real E aí é importante lembrar que na tabela nós temos 75 funcionários que ganham 2.000, né? 2.000 mais 2.000 mais 2.000. Então dá pra gente fazer vezes, não dá? Perfeito, é a tal da média ponderada. Média ponderada. Então multiplicando esse, a gente vai ter um resultado, multiplicando esse, a gente tem outro, certo? Certinho. Somado tudo isso que a gente vai dividido pela quantidade de funcionários, que é 100, né? Isso já é a nossa média aritmética. Vamos ver na prática? Simples assim. Olha aí, ó. Vamos lá. 75 vezes 2.000 mais 25 vezes 7.000. Olha aí, beleza, beleza. Eu tenho um resultado, então, de 325 mil. Dividido por 100, 3.250. Essa é a média. Alternativa correta. Letra C. Legal, né? Não é difícil, entendeu? Não, média vai ser sempre assim. Ah, professores, mas eu acho que eu ia fazer 75, 2.000 mais 2.000. Não, né, gente? Ei, por favor, né? Vocês têm que lembrar que gostar de sofrer. A multiplicação, ela é uma soma de fatores repetidos. Isso. Né? Então, a gente, quando usa a multiplicação, a gente está encurtando o caminho. Né? Não vamos fazer 75 vezes, a gente pode multiplicar por 75 e ter o mesmo resultado. Beleza. Então, vamos lá, recapitulando aqui. Quinto lugar, quem foi? Quinto lugar foi... As proporcionalidades, né? Regra de 3, razão, proporção, beleza. Em quarto lugar? Em quarto lugar foram as funções, não foram? As funções? As funções. Foram. Terceiro lugar? Geometria. Plana e espacial. Isso. E segundo lugar, medalha de prata. Estatística. Moda, média e mediana. Perfeito. E fica a pergunta, né? Se já foi quase tudo, parece, né? Dos que a gente mais conhece. O que fica em primeiro lugar no ranking da matemática? Esse ano, ele voltou pro ranking. Ele voltou? Voltou. Ele tirou alguém dali e voltou. Que é a nossa queridinha aritmética. Aí eles vão dizer, eu nunca estudei aritmética. Que? Números e operações? Matemática básica, nunca estudou? Isso Números mesmo, e operações? gente. Então, em medalha de ouro, em primeiro lugar no ranking da matemática está a aritmética. Ou seja, né, aquele assunto que envolve números e operações. Só isso. Nada mais, nada menos do que a matemática básica. Certinho? Então, vamos em frente. Hora de estudar aritmética. Que é isso, uma parte da matemática que estuda os números, as suas regras e suas operações. E esse desenhozinho aqui vocês conhecem, não conhecem? Olha aí, ó, os números naturais, os números inteiros, números racionais. Aí lá fora um pequeno grupo dos números irracionais e tudo os nossos famosos números reais. Isso mesmo, né? Porque antes da gente falar de números, né, a gente precisa entender a classificação deles. Isso. Né? Então, lembrando dos conjuntos numéricos, tá bom? Certo. Tá, mas aí a gente falou que é o primeiro lugar, é a medalha de ouro, fique de olho, mas como isso é cobrado? Né? Vamos ver? Vamos ver? Vamos no exemplo aí? Vamos ver então como a aritmética é cobrada no Enem. Mais uma do Enem de 2023. Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Então olha só, ele fez uma correlação aqui de duas grandezas. 1 grama de carboidrato, 1 minuto de caminhada. Então, grama, minuto. Então, ele fez com o grama e o tempo, beleza. Certo?
Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada. Então, olha aí, matemática muito básica, não tem fórmula, não tem... Então, peraí, 30 minutos é 30 gramas de carboidrato, 30 gramas não é? de carboidrato. Ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal Olha de que carboidratos legal, recomendável. 30 gramas. Então, eles foram bem categóricos, fizeram a tarefa de casa. Isso. Para ter o consumo ideal, apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos. Olha que palavrinha-chave. Ininterruptos. Sem interrupção. São 30 dias. Não importa se vai ter domingo, feriado, dia... Vai chover, vai chover, vai fazer sol. São 30 dias de caminhada. Então, 30 dias, 30 minutos cada dia... A gente já pode multiplicar aí, né? Quer comprar pacotes de pão. Isso. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias. E que cada uma delas tem 15 gramas de então carboidrato. dá para saber que cada pacote de pão tem 15 vezes 18. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal é um pacote... 4. 6. São 6 pacotes. Ele está falando outra palavrinha-chave aqui, ó. Quantidade mínima. Por que ele está falando isso? Porque, olha só, ele quer 30 dias ininterruptos. Quer dizer, se na minha divisão der um número quebrado, eu tenho que arredondar para cima. Porque ele pediu o mínimo, eu vou para o máximo. Nunca volto para o menor, sempre vou para o maior, porque ele pediu o mínimo. Vamos de resolução, então? O casal são 2 pessoas. 2 pessoas. 30 minutos de caminhada, cada pessoa precisa de 30 gramas de carboidrato. Então são 30 minutos vezes 30 gramas. 900 gramas de carboidrato em 30 dias por pessoa. Certo. Beleza. Né? São 2 pessoas, então vamos lá, né? 1.800 gramas. Certo? Então isso é o que eu preciso comprar no mercado para ter. O pacote de pão tem 15 unidades, cada unidade tem 18 gramas. Logo, a gente já falou, né? 18 vezes 15, 270 gramas tem o pacote inteiro. Pacote de pão. Então é só pegar agora 1.800 e dividir por 270. Cortando os zerinhos ali, ó, a gente vai dividir 6,66666. É uma dízima periódica, mas a gente já falou, né? Que como ele quer o mínimo, a gente vai ter que comprar 7 pacotes de pão. Tem que arredondar sempre para cima, porque ele pediu o mínimo. Quando ele pediu o mínimo, eu arredondo para cima. Porque ele não pode interromper o processo. E outra coisa, não dá para chegar lá e falar assim, João, eu quero 6 pacotes e 0,6 de outro pacote. Não, é pacote inteiro. No mercado você não compra lá, abre o pacote, tira 3 fatias de pão e leva. Não, né? É o pacote inteiro. E sabe o que é mais legal? Foi meio corrigindo, não foi? Só que as questões estão todas resolvidas no Surgir. Ou seja, então essas questões foram todas prontinhas para vocês em PDF. Então, quando vocês receberem o material, vocês têm a resolução de tudo. Tentem refazer, já é o primeiro desafio da primeira aula. Tentem refazer as questões, lendo novamente, interpretando mais um pouquinho, né? Colocando o seu jeito de fazer. Eu não faria assim. Eu multiplicava aqui primeiro. Essa é a melhor parte. Né? Agora, você já viu como é que faz, porque às vezes para eles só falta esse estalo. Era isso que ele queria? Agora você vai colocar o seu detalhe. Aqui, as questões, se vocês forem olhar em outros lugares, é totalmente diferente. Nós colocamos a nossa identidade nas questões. Verdade. É do jeito que nós achamos melhor para vocês entenderem. Mas se você entender desse jeito e acha que fica melhor usando outros artifícios que você tem, agora é você quem vai decidir. Isso mesmo, né? Com vocês. Mas assim, ó, a aula já trabalhou 5 conteúdos os mais cobrados no Enem, vamos dizer assim, e a gente traz para vocês um exemplo de cada um. E também algumas revisões, né? Já de algumas lembranças de alguns assuntos. Mas o importante é refazer. Gente, a matemática é prática, como sempre, né? Então, a partir de agora, começou o jogo. Começou com meio corrido, mas agora já acalmamos. E nas aulas seguintes, nós vamos trabalhar questão por questão, item por item, itens mais cobrados, itens que são importantes. E esperamos que vocês, terceiro ano, estejam conosco nessa caminhada, para que o sucesso venha e vocês sejam os
campeões. Sejam, okay? né, tenham sucesso, vitoriosos. Ei, mas acho que eles gostaram, sabe por quê? Porque deu o ritmo do terceirão já. Sim, terceirão. A matemática já chega chegando, não é verdade? E assim, para finalizar nossa aula, como sempre, né, a gente não vai deixar de fora, mesmo que seja o terceiro ano. Eu sei que é bastante tempo para estudar, mas a gente de vez em quando vai descontrair. Às vezes vão ser dicas, às vezes vão ser macetes, mas às vezes a gente vai trazer desafios de raciocínio lógico no nosso queridinho, o Brincando com os Números. Vamos lá na telinha, vamos ver qual é a pergunta de hoje. Aí, então, o exame não foi criado como forma de vestibular. Isso. Hoje não é uma pergunta, né? A gente já contou que o Enem é um jovem adulto de 24 anos? Acho que não. Mas você sabia que, quando foi criado em 1998, ele foi projetado apenas com o intuito de medir como estava o ensino no Brasil? Só para isso? Só para isso. Ele foi e criado claro, só para né? isso. Só que aí com o tempo ele foi mudando de identidade. O próprio nome do Enem entregava o seu objetivo, um exame de nível nacional para medir o desempenho de estudantes do ensino médio. A nota dos candidatos não tinha nenhuma outra finalidade além dessa. E hoje, essa avaliação que faz essa mensuração de como está o terceiro ano é chamado de Saero e o Saeb. São as duas provas que nós temos no estado que vocês, terceiro anos, vão fazer para medir o nível que o vocês vão Saeb deixar. É nível nacional, o Saero é estadual, né? Mas olha, gente, primeira aula, a gente veio com esse gás todo, mas ainda temos atividade de sala e tudo mais, então já já a gente está de volta.